Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, estamos mais um domingo aqui na Tua presença. Para pegar, Senhor, e dar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Para Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, por tudo que o Senhor é para nós. Que o nosso louvor, ó Pai, possa subir a Ti, Senhor, como aroma agradável. O sacrifício, Senhor, feito não por obrigação, mas porque amamos a Ti e queremos, Senhor, agradar o Teu coração. Recebe, Senhor, o nosso louvor. No nome de Jesus. Amém. Amém. É impossível.
Quando
Deus, nós te damos graças, meu Deus, porque não há nada melhor do que estar em tua presença, Senhor. Podemos deixar tudo de lado, Senhor, para estar contigo, Senhor. Pois sabemos que é o melhor lugar, meu Deus, o lugar de louvar-te, engrandecer o teu nome e adorar o Senhor, Deus. Estamos aqui para isso, Senhor, para aprender da tua palavra e sermos novas pessoas, Senhor. Com mentes renovadas, um coração renovado, Senhor, cheio do teu Espírito Santo em nós, Deus. Venha estar, meu Pai, aqui com o Nando, Senhor, em toda palavra que ele vier falar através da tua boca, Senhor. Dando a ele, meu Pai, a cada momento o teu Espírito, para que em tudo, Senhor, ele possa estar falando aquilo que o Senhor deseja para que nós possamos aprender contigo nessa noite, através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos, como se diz, não aprender um pouco mais da palavra, mas interpretar um pouco mais sobre ela, né? Assim como a gente tem feito todos os dias, assim como a gente tem buscado e o Senhor tem se revelado, né? Vamos abrir a palavra em Lucas 14, no 25, onde nós vamos falar um pouco mais sobre o preço do discipulado, né? O que é esse discipulado? Aonde está o peso realmente de se servir ao Senhor, né? Porque na maioria das vezes o servir a Deus está atribulado à liberdade, à tranquilidade, a eu poder ser quem eu sou, né? Então, aonde está realmente vinculado o preço desse discipulado, né? Por que a palavra do Senhor é pesada? Né? Porque a gente, num dia como hoje, né, que a maioria das pessoas está comemorando a ressurreição do Cristo, onde que essa palavra é pesada, né? Por que a palavra dele é pesada? Afinal de contas, ele veio, né, viveu, ensinou, optou em morrer, ressuscitou, né? Hoje eu vi o meu status, né? Quantas pessoas comemorando a ressurreição do Cristo. Mas Jesus, ele morreu por você, né? Isso é um fato, né? Que Jesus morreu por você é um fato. Mas você já morreu por ele, né? Ou um pouco além, você vive para ele, né? Porque a gente mesmo comenta isso, morrer para Cristo é algo fácil, é algo bom. Viver para ele é algo pesado, sabe? É algo que tira de nós o tudo. O tudo que nós temos, não, mas o tudo que nós somos. Esse Jesus que morreu por nós, ele tira de nós. E as pessoas, nós não estamos aqui para dizer para vocês nada sobre o coelho da Páscoa, né? Mas, literalmente, né, eu vi uma postagem que a Mimi fez e realmente refletir no dia de hoje, né, por esse Cristo que morreu por nós e entender se a gente está realmente morrendo por Ele, é algo um pouco mais profundo, né? Então a palavra, ela diz a nós em Lucas 14, 25, ela nos vai falar um pouco mais sobre o preço do discipulado, né? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois,
Se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente fala de um Jesus que eu não posso dizer que é difícil de ser seguido. Eu não vou dizer que ele é difícil de ser seguido. Eu vou dizer que ele é difícil de ser encontrado. Esse Jesus aqui, ele é difícil de ser encontrado. Porque quando você verdadeiramente o encontra, você tem prazer em deixar tudo. É satisfatório para você deixar tudo. É prazeroso para você assumir essa cruz e ir atrás dele. Mas na grande maioria, não é esse Jesus que é encontrado. Eu não vou dizer que as pessoas não desejem esse Jesus. Eu não vou dizer que as pessoas até não tenham interesse nesse Jesus. Eu vou dizer que as pessoas, na sua grande maioria, se contentam com um Jesus mediano. Um Jesus que morreu por você, mas não entendem a profundidade da morte. Não entendem a profundidade da cruz. Ela simplesmente vem um Deus que enviou seu Filho, né? Se mais ou menos entendem nessa interpretação, e esse Filho, em rejeição ao mundo e ensinando a nós um caminho, deixou seu trono, né? A palavra diz que o ser Deus não foi algo que ele se apegou, e ele deixa isso tudo para servir como homem. Mas as pessoas muitas vezes não entendem a profundidade disso, né? Vocês que estão nos ouvindo e ainda vão nos ouvir, talvez não entendam a profundidade disso. A profundidade do que é deixar as coisas para servir o Jesus, né? Porque a maioria das pessoas acha que Jesus quer que você se reconcilie com a sua mãe, quer que você se reconcilie com seu pai, quer que você se reconcilie com seus irmãos de sangue. A maioria das pessoas acha que Jesus só é amor. Ele é o máximo do amor que a gente conhece. Ele é o ápice do amor que a gente tem como entendimento, né? Porque dá a vida por aqueles que você não conhece e por aqueles que você não tem certeza de que iriam te aceitar, para mim é o ápice do amor. Mas como que esse mesmo Jesus que está disposto a dar a sua vida, diz que aquele que ama pai, mãe, irmãos, cachorro, carro, casa ou qualquer coisa acima dele, não é digno dele, não é digno de andar com ele, não é digno de trilhar o seu caminho. Como que esse mesmo Jesus, né, que a maioria hoje está comemorando
que ele realmente preferiu, em vez de viver uma vida, levantar dos mortos, onde a maioria está comemorando isso hoje, não consegue nem sequer entender o que é esse sacrifício. Não consegue nem entender o que Jesus está dizendo. Jesus disse isso aqui em vida. E a maioria está comemorando que ele ressuscitou porque ele morreu. Mas ele disse isso aqui em vida. Ele disse que aquele que quiser vir após ele e que ama pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a ele, não pode ser o seu discípulo. Não pode ser chamado de cristão. Porque é isso que nós se denominamos. Nós se denominamos cristãos, né? Seguidores do Cristo, servos do Cristo, discípulos do Cristo. Por isso nós somos cristãos. E a grande maioria se denomina dessa maneira. A grande maioria olha para si e vê dentro de si um desejo pelo cristianismo, o seguir a Cristo, mas não analisa os requisitos que são pedidos a nós para seguir a este Cristo, para se colocar a serviço desse Cristo. Porque nós não estamos falando somente de seguir alguém, nós estamos falando de se colocar ao serviço de alguém, né? Muitas vezes as pessoas são fãs, né, de alguém, e elas até seguem alguém, mas quando esse alguém olha para elas e diz: você está apto para servir a mim, para fazer parte do serviço para mim, aí você tem que ser um funcionário desse que você é fã, né? E muitas vezes a gente vê o Cristo dessa maneira. Nós temos o interesse de seguir a este Cristo. Mas mais que isso, nós que se denominamos cristãos, nós temos o interesse de servir a este Cristo. Mas aqui ele está dizendo coisas básicas que são exigidas daquele que tem o desejo de seguir e até mesmo de servir a este Cristo, de se denominar cristão. Então, se você ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a ele, você não é digno dele. Nós estamos falando aqui, o Cristo aqui está falando de laços de sangue, coisas que verdadeiramente importam. Nós não estamos falando do cachorro, do carro, da casa, do celular, da roupa, do calçado, do time de futebol. Não estamos falando disso, não. Jesus aqui ele está dizendo sobre algo que verdadeiramente importa para quem é lúcido, para quem tem consciência. Nós estamos falando de pai, de mãe, de mulher, de filho, filha, irmãos, ou da sua própria vida. Não estamos falando de coisas supérfluas. Mas uma grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo, daqueles que vão nos ouvir, reprovam nas coisas supérfluas. No carro, no time de futebol, no momento de descanso, que já entra na sua própria vida, mas em coisas que a grande maioria reprova, né? Só que o que o Cristo está dizendo para nós? O Cristo que a grande maioria está comemorando sua ressurreição no dia de hoje.
Ele diz: se qualquer um de vocês que quiser vir após mim e achar que qualquer coisa dessas que eu citei é mais importante do que eu, não venha. Não venha. Não é porque não venha porque você está perdendo seu tempo. Não venha porque você não pode ser aceito. Você não serve para mim. Você não serve para o meu trabalho. As pessoas que já trabalharam, ou aqueles que ainda trabalham, ou irão trabalhar de empregado para alguém, passam por uma entrevista. E a entrevista que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se para você qualquer coisa dessas que eu mencionei é mais importante do que eu, não venha. Não venha. Porque você não serve para mim. Você não serve para o meu trabalho. Você não serve para mim. E na verdade você nem pode se denominar cristão. Porque você não é um seguidor de Cristo. Porque o verdadeiro seguidor de Cristo tem que cumprir os requisitos que Cristo está colocando aqui. E ele vai um pouco mais, né? Qual de vocês que quer construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para que o seu dinheiro, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que o Cristo está dizendo para nós aqui? Faz cálculo. Não vai dizer que você vai para a igreja. Não vai assumir compromisso lá na frente, sem calcular se você vai dar conta de terminar. Você só é motivo de escândalo. Você só é motivo de riso. Porque as pessoas olham para você e falam: aí o crente? Aí o crente, o que virou dele? Né? O bicho era todo torto, aí foi para a igreja, né? E saiu da igreja falando tudo que ia fazer e mais um pouco, mas aonde ele está lá? Na lama, no buraco. E as pessoas riem dele, riem de você. As pessoas riem de você, né? Que lançou o alicerce, não se contentou em lançar o alicerce e falou para todos que você conhece que ia construir, e largou a obra no meio do caminho porque não teve condições. Você não é apto, você não é digno do serviço. Quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você entender a sua condição, mais rápido você possa ter a chance de tentar buscar esse caminho, essa dignidade, e estar apto para esse trabalho. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de algo físico. Qualquer um de nós que sai de casa e vê uma obra mal acabada, uma obra que está abandonada, uma obra que está no meio do caminho, o mato está tomando conta, é motivo para nós de riso. Porque fala: olha lá, a casa ia ficar bonita, mas o cara não deu conta de terminar. Ninguém está querendo saber o motivo que a pessoa não deu conta de terminar. Isso para nós não importa. Importa o seguinte: você lançou o alicerce e você não deu conta de concluir a obra. Você é motivo de riso. Por quê? Porque você ficou no meio do caminho. Você gastou o dinheiro que você tinha para chegar na obra até aquele ponto, mas você não pode usufruir da obra.
Você está no meio do caminho. E aonde a grande maioria dos cristãos estão. Não conseguem verdadeiramente seguir o Cristo, não conseguem verdadeiramente estar apto para o trabalho do Cristo, mas também não conseguem viver o mundo. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Não conseguem tirar proveito do mundo e não conseguem tirar proveito de Deus. Estão no meio do caminho. São mortos. Dentro de si são mortos. Servem para nada. E é isso que a gente tem que entender, e é isso que aquele que está nos ouvindo tem que entender. Que existe um preço para se servir o Cristo, o verdadeiro Cristo. Existe um preço. Jesus morreu verdadeiramente por você, mas Ele morreu para que você tivesse a oportunidade de ter vida. E o que você tem feito com a sua vida? No que você tem gasto o seu tempo? O que você tem feito com a sua vida? Sabe? Lembrar do Cristo uma vez por ano, isso não faz de você uma pessoa melhor. Sabe? Passar um tempo sem beber, isso não faz de você uma pessoa melhor. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas as pessoas continuam optando pelo sacrifício. As pessoas continuam optando pelo sacrifício, pela abstinência, pela abnegação. Mas não entendem que o verdadeiro Cristo pede obediência. Pede que você, não é que você não faça, é que você não tenha o desejo de fazer. É isso que o verdadeiro Cristo pede. Que você não deixe de fazer as coisas por medo. Que você não deixe de fazer as coisas por receio do que pode acontecer com você. Mas que você não faça essas coisas porque você entendeu e compreendeu que isso não é bom para você. Que isso não faz de você uma pessoa melhor. Você tem que entender que deixar de fazer as coisas porque elas são erradas não faz de você melhor do que ninguém. Você precisa, o que o Cristo está pedindo para nós é que nós tenhamos o desejo de não fazer estas coisas. Que nós tenhamos o anseio de estar dispostos a servir a sua obra. Quem nunca passou por isso, né? Tá lá no jogo de futebol, em qualquer tipo de esporte, onde tem que ter uma escolha. Você deseja não ser o último a ser escolhido. Mas o que faz de você não ser o último a ser escolhido? É você estar apto, é você ter habilidade, é você ter empenho. Mas no reino de Deus, você não quer ser o último a ser escolhido, mas também não faz nada para mudar isso. Você continua se acomodando com a circunstância de que Jesus morreu por você. E a gente muitas vezes questiona que se ele realmente nos conhecesse, se ele teria realmente morrido. Se essa morte fosse individual, se ele realmente morreria por todos. Conhecendo o que as pessoas fazem no secreto. Quem é você no secreto? Não é os seus amigos, a sua vida social, a sua família que te define. Quem define você é o seu secreto. É lá que você é você. Enquanto você não bater de frente
com essa pessoa que você é no secreto, você vai continuar sendo indigno. Indigno para segui-lo e muito mais indigno ainda para servi-lo. Porque o seguir a Jesus é só ir atrás. É só ir atrás. Se passar uma carreata aqui e eu ir atrás, eu já estou fazendo parte dela. Então as pessoas seguem o Cristo indo atrás dele. Mas ele está dizendo, querido, meu excelentíssimo, se você não cumprir os requisitos básicos, você não pode vir atrás de mim. Não é que você não pode me servir. Não é que você não pode ser apto para a minha obra. Você não pode vir atrás de mim. Porque até o grupo que vem atrás de mim já é seleto. Aqueles que verdadeiramente me seguem já é um grupo seleto. Aqueles que me servem é um grupo de elite. Mas você quer servir ao Senhor sem estar apto nem para segui-lo. E acha que na hora que chegar lá na frente, tudo vai dar certo. Não vai. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque qualquer um aqui que tem um pai, que é pai, tem um cachorro, que tem um carro, que tem um bem, se você se desprender desse bem para ajudar o outro e o outro não corresponder, você já não fica de boa. Nós estamos falando de um Deus que deu o seu Filho, em especial no dia de hoje, né? Onde a grande maioria comemora a Páscoa. Nós estamos falando de um Deus que deu o seu Filho, mas Ele não deu um filho, Ele deu o Filho, porque só tinha um. Ele não era pai de uns 12, 13, 14, escolhe um dos meninos lá e manda para lá. Não foi isso que Ele fez. Ele deu o Filho, porque Ele só tinha um. Dizer que Ele vai aceitar você do jeito que você tiver, dizer que você vai entrar nessa festa vestido do jeito que você está, gente, desculpa, isso é ignorância. Isso é ignorância. Isso chega ao ponto de ser estupidez. Dizer que você vai entrar e vai ser aceito do jeito que você é, porque afinal de contas Ele entende. Ele não entende nada. Ele não entende nada. E você sabe por que Ele não entende? Porque Ele deixou claro aqui, Ele deixou claro nos seus ensinamentos, que Ele não entende. Que Ele é o único que tem o poder de julgar. As pessoas podem até olhar umas para as outras e dizer, você está me julgando. Mas ninguém vai conseguir olhar para o Criador e dizer, você está me julgando. Porque Ele sabe. Então, afinal de contas, você olha para você mesmo, né? Ninguém que é simples vai se candidatar a executivo. Ninguém que não tem um currículo, eu não tenho uma moto, então como que eu vou me candidatar a uma vaga de office boy, de motoboy, se eu não tenho uma moto? Se eu não preencho os requisitos básicos da vaga, como que eu vou me candidatar a ser motoboy sem moto? O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou explicar que com o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou comprar uma moto? Se eu não preencho os requisitos básicos do serviço? Olha para você. Realmente faz uma autoanálise e veja se você completa os requisitos básicos para a vaga. Não vem me dizer que você está apto para o serviço.
se você não completa os requisitos básicos. E aqui estão os requisitos básicos. Se alguém quer vir a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser, porque você não completa o requisito básico. Qual é o requisito básico? Amar ao Senhor acima de todas as coisas. Se você não completa esse requisito, não vem. Aqui embaixo ele diz: ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não dá conta? Vai viver sua vida. Vai viver a vida. Vai fazer as coisas que você tem verdadeiramente vontade de fazer. Não faz de conta que me segue. Não faz de conta que me serve. Não faz de conta. Vai viver a vida. Porque lá na frente vai dar ruim. Vai dar ruim. No dia de hoje, como eu mesmo disse, a maioria reflete, pensa, no Cristo e postam tanto de mensagem bonita, Estamos nem falando de comer ovo de Páscoa, não é essa a questão, mas a grande maioria olha para uma cruz sem entender o que a cruz significa. A grande maioria olha para um sacrifício sem nem saber o porquê de verdade ele foi feito. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: e aí? Como é que é? Você tem condições de me seguir? Você é apto para andar atrás de mim? Para andar atrás de mim. Estou dizendo do lado nem na frente não. Estou dizendo, você é apto para andar atrás de mim? Ou melhor, você é apto para me servir? Então que a gente possa refletir sobre isso nesse dia, Porque isso realmente tem o poder de mudar nossas vidas. Essa colocação de Cristo tem o poder de mudar nossas vidas. Mas entenda onde você está. Não viva uma vida de fantasia, não. Não fala para os seus amigos que você trabalha para o Bill Gates. Você nem sabe quem é o Bill Gates. Não faz isso, não. Não minta para si próprio. Porque mentir para os outros, não estamos nem falando sobre isso. Estamos falando sobre a mentira que você conta para você mesmo, achando que você é algo que você não é. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que realmente esta palavra, Senhor, possa fazer, ó Pai, as pessoas refletirem, ó Deus, sobre a real condição que se encontram, ó Deus, e que o Seu Espírito, Pai, possa, Deus, estar, ó Deus, tocando a cada um, fazendo que elas entendam, ó Deus, a sua posição em relação ao Teu reino, Pai. Dizer, ó Deus, que Te servem, dizer, ó Deus, que Te seguem, ó Pai, não garante ninguém em lugar nenhum, ó Deus. Mas as atitudes, Pai, e o coração de cada um, ó Pai, é que realmente reflete a Tua vontade, Pai. Por isso, Pai, nós Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Te agradecemos, ó Pai, por este momento de culto, ó Deus. E colocamos, ó Deus, a vida de nós, ó Pai, de todas as pessoas na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.